Amém, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. É nesse nome que nós nos reunimos nessa manhã. E eu queria falar um pouquinho para os irmãos, porque nós cantamos e a gente usa muito essa expressão, né? No teu nome, no teu nome. Mas isso, às vezes, só o nome para nós é meio complicado, porque nome para nós é só um motivo de identificação, né? De identidade, né? Não é verdade? Porque muitos de nós aqui, nossos pais deram uns nomes bonitos, né? Mas nós temos nomes muito complicados aqui, não é? Não é, Bruno? Qual é o significado do teu nome? Tá vendo? Não é verdade? Não, você tem um novo nome, graças ao Senhor. Mas, é isso mesmo, irmão. Mas é assim, a gente não... Os pais nos deram, eles tinham algum ídolo, alguma novela que assistiram, acharam legal o nome e puseram o nosso nome. Mas o do Senhor não é assim. E eu queria olhar com os irmãos, então, Êxodo, capítulo 3, primeiramente. Êxodo, capítulo 3. Aqui é quando Deus aparece a Moisés, né, naquela sarça ardente, lá no deserto, né, ao monte de Horebe. Então, ele se manifesta a Moisés e Moisés pergunta no verso 13: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. Vamos no capítulo 6 de Êxodo. O verso 2 ele diz assim, capítulo 6 de Êxodo, verso 2: Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Perfeitamente conhecido. Guarda essa palavra. Vamos orar. Amado Senhor, nós te damos muitas graças nessa manhã. Senhor, ainda bem que o Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor sabe que nós somos pó. Como aqui poderíamos falar de Ti tão grandioso, tão majestoso, tão sublime, tão poderoso? Senhor, nós falamos aquilo que conhecemos, Senhor. Hoje conhecemos em parte, mas um dia conheceremos plenamente. Senhor, mas essa medida que o Senhor nos deu a conhecer de Ti, nós queremos, pela ajuda do Teu Santo Espírito, porque o homem, por mais firme que seja, é totalmente vaidade. Eu sou vaidade, Senhor, totalmente vaidade. E dependemos nessa manhã do Teu Santo Espírito, Senhor, para falar de Ti. Só o Teu Espírito conhece as Tuas profundezas, Senhor. E só Ele pode, nessa manhã, nos fazer conhecer um pouquinho mais desse Senhor bendito. Nós necessitamos do falar e do ouvir do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu acho que a maioria de nós aqui já esteve estudando sobre esses nomes do Senhor, de Jeová, né, no Velho Testamento, onde o Senhor se revelou, né, a nós, ao povo, né, foi se revelando. Ele foi se dando a conhecer, né? Como ele diz, eu não fui plenamente conhecido, mas ele foi se dando a conhecer de forma plena. Nós não é necessário que os irmãos vão no texto, porque senão nós vamos nos alongar muito. Eu creio que grande parte dos irmãos já estudaram sobre isso
os nomes de Jeová, né? O Senhor. Mas eu só vou fazer lembrar os irmãos, porque o nosso foco não é esse assunto. O nosso foco é o Senhor Jesus, né? Então, claro que aqui é o Senhor. Quem que apareceu aqui? Guarde essa palavra. Eu sou. Eu sou o que sou. E aí, como é que eu sou uma coisa? Claro, porque aquele povo ia conhecendo o Senhor, e ali o Senhor ia colocando, né, um adjetivo na frente desse verbo. Então, o nome um dos nomes que nós encontramos em Ezequiel é Jeová Samá. O Senhor está aqui. Então, esse é uma expressão do Senhor. O Senhor está aqui, o Senhor está presente aqui. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Ele se revela em vários lugares, mas um deles está em Jeremias capítulo 23, verso 6. Em outro lugar se revela o Senhor Jeová Shalom, que nós sabemos em Juízes, no capítulo 6, verso 24, o Senhor se manifestou como o Senhor sendo a nossa paz, né? Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos exércitos, aquele que é vitorioso nas batalhas, né? O Senhor da guerra, porque é uma guerra, e essa guerra é contra um inimigo poderoso, mas graças a Deus que ele, com o sopro da boca, pelo poder do Senhor, o destrói. Jeová Makadesh, que é o Senhor que santifica, né? O Senhor falou isso em Êxodo, capítulo 31, verso 13. Ele se manifestou ali que eu sou o Deus que vos santifico. Jeová Ra, que é o Senhor é o meu pastor, né? Isso os irmãos se lembram, no capítulo 23, verso 1 de Salmo. Jeová Rafá, né? O Senhor cura. Êxodo, capítulo 15, verso 26. E Jeová Jiré, se lembra lá no sacrifício, né, de Abraão levando Isaac, né? E ele perguntou para o pai: aonde está o cordeiro para o sacrifício? E o pai disse: o Senhor proverá, né? Então ali o Senhor se manifesta como Jeová Rafá, Jiré, desculpe. E Jeová Elion é o Senhor Altíssimo. Então Deus foi se manifestando. Isso os irmãos estudem, né? Eu dei os textos e depois os irmãos pegarem novamente para estudem isso, mas eu creio que vários irmãos aqui já estudaram. E alguns irmãos também já fizeram alguns estudos sobre o eu sou do livro de João, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Então os irmãos já fizeram isso. Mas eu quero iniciar com os irmãos a questão desses nomes do Velho Testamento, irmão, que o Senhor se manifestou. Isso foi manifestado na pessoa de Cristo, na sua totalidade, na cruz do Calvário. Porque ali ele foi se manifestando naquelas situações, entende? Ao povo, para o povo ser conhecido. Mas eu quero olhar com os irmãos que naquele momento da cruz do Calvário, toda a plenitude desse Senhor se manifestou ali, naquela cruz do Calvário. Então, eu quero ir com os irmãos, porque vejam bem, essa palavra, eu sou, é o que, professor de português? Sou. Eu sou, tu és, ele é um verbo, não é verdade? Não é um verbo? O Senhor se apresentou como um verbo. Eu sou. Aí eu sou o que sou. Mas isso nos lembra o que, irmãos? Vamos para João capítulo 1. João capítulo 1. Os irmãos pelo Espírito já tocaram. João capítulo 1. Veja bem. Verso 1 diz assim: no princípio era o verbo, eu sou. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Agora veja o que aconteceu. No verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esse eu sou se fez carne. Esse Verbo se fez carne. E nesse Verbo, ele foi também se manifestando, como nós falamos, que alguns irmãos já trouxeram esse assunto. Mas você veja um pouquinho antes, no verso 11, ele diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está vendo, irmãos? Aos que creem no seu nome. Então, quando nós olhamos para o nome de Jesus, a palavra, lembra quando o anjo apareceu a Maria, lá no capítulo 1 de Mateus, que apresentou, né, aquele que nela estava sendo gerada, e ele disse que era filho do Altíssimo. E ele diz: e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A palavra Jesus, ele é uma abreviação de Jeová Sus, que é Sus. Jeová Sus, o Senhor é a nossa salvação. Então, naquele momento, irmãos, que esse Jesus, essa pessoa do Senhor Jesus, estava ali na cruz do Calvário, né, entregando a sua vida por nós, ele foi manifestando a sua própria vida em poder toda aquela situação. Então, nós lembramos de Jeová Samar, não é verdade? O Senhor está aqui. Eu quero ir com os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 5. Agora nós vamos ler os textos importantes. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler o verso 19. Capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Está vendo? Jeová Samar. Deus estava em Cristo. Deus estava ali. E também o nome do Senhor é Emmanuel, não é? Deus conosco. Está vendo? Então o Emmanuel estava ali naquela cruz. O Deus conosco. O Senhor estava ali. Ele estava ali naquela cruz. O segundo que nós lembramos dos irmãos é Jeová Tsidkenu, que é o Senhor é a nossa justiça. Vai para o verso 21. Tem muitos textos, né, irmão? Que fala: o Senhor é sabedoria nossa, justiça nossa. Deus fez de Cristo sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, veja logo em seguida, para a gente caminhar no mesmo texto: aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jeová Tsidkenu estava ali fazendo para nós justiça de Deus, sendo justiça de Deus. O terceiro que nós lembramos é Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Vamos para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu vou ler o verso 14 e o verso 15. Porque ele, está falando de Cristo aqui, né? Verso 13. Mas agora é em Cristo Jesus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Então Jeová Shalom estava ali naquela cruz.
O Senhor é a nossa paz. O Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Vocês se lembram de Salmo 24, quando fala quem subirá ao céu? Quem tem aquela condição de subir ao céu? E daí nos fala do Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na batalha. Então o Senhor dos exércitos, e estava aquele momento na cruz, irmãos, com todo o seu poder, batalhando contra as hostes espirituais da maldade, contra as trevas. Um poder sobre ele. Ali estava o Senhor dos exércitos. Vamos ler Colossenses capítulo 1. Aliás, desculpa, irmãos. Colossenses capítulo 2. Nós já vamos para Colossenses capítulo 1. Capítulo 2, verso 14, 15, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades. Sabe o que é despojando, irmãos? Tirando todo o poder que eles tinham sobre nós. Todo o poder. Nós estávamos debaixo do poder, do império das trevas. O Senhor tirou-nos debaixo desse poder e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Era o Senhor dos exércitos que estava ali, o Senhor poderoso na batalha. Irmãos, imagine o Senhor com todos os nossos pecados sobre ele, com todos os seus discípulos, todos o abandonaram, todos o deixaram, estava só, completamente só, todo mundo zombando dele. Irmãos, a palavra fala, Paulo fala isso em 2 Coríntios 13, que Cristo foi crucificado por fraqueza. Imagine, irmãos, com tudo isso sobre ele, ele estava ali como o Senhor dos exércitos. Ele estava ali, irmãos, como o Jeová Sabaote, o grande Senhor dos exércitos, sozinho, contra todos os exércitos do pecado, da morte, todos os exércitos do céu, contrários ao Senhor, das trevas, sozinho. Grandioso é o nosso Senhor. Grandioso é o nosso Senhor. Quem sozinho numa batalha contra exércitos, irmãos, não teria fugido, não teria corrido, sem armas. Qual era a arma do Senhor? O seu amor. Essa era a arma do Senhor. Essa era a confiança dele. Isso é o que ele tinha. Isso era o que ele tinha. Sozinho. Mas ele é o Senhor dos exércitos. Glória ao Senhor. Jeová Makadesh, lembra? Ele é o Senhor que nos santifica. Volta um pouquinho no capítulo 1 de Colossenses. No verso 20. Aqui fala assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra e no céu. E vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Sabe por quê, irmãos? 1 Coríntios 1 também fala sobre isso, que nós somos santificados pela oferta do corpo. Aliás, Hebreus, santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. E lá em Hebreus nos fala que ele nos santificou para ser chamados santos. Então, ele, ali, Jeová Makadesh, estava nos... Eu sou Deus que vos santifico. Que vos santifico. Jeová Ra. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ninguém a tira de mim. Eu mesmo a dou. Está vendo, irmãos?
O nosso Jeová Shalom, aliás, desculpa, irmão, Ra, estava ali, naquela cruz, dando a sua vida por nós, por suas ovelhas. Ninguém tirou dele, ninguém obrigou a ele. Ele deu por amor a nós, porque ele nos amou. Glória a Deus por isso, Senhor. Jeová Rafá, aquele que cura. Será que os irmãos se lembram do texto de Isaías capítulo 53, verso 4? Que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo caiu sobre ele. E a paz veio sobre nós. Olha aí, Jeová Shalom. Mas pelas suas feridas nós fomos sarados. Pedro também fala isso, né? Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ali, Jeová Rafá estava nos curando. Estava nos curando, meus irmãos. Jeová Jiré, o Senhor proverá. O que faltou, irmãos? O que faltou para você naquela cruz? O Senhor proveu para você. Às vezes nós lutamos com tantas coisas pequenas, irmãos, e esquecemos das coisas grandiosas que o Senhor nos deu em Cristo. Que o Senhor nos deu ali, irmãos. Comece a olhar para as coisas grandiosas. Deixe de olhar para as coisas pequenas desse mundo. Aqui no mundo você vai ter aflição ou tem outra promessa para você? Tem. A gente quer resolver o problema nesse mundo, né? Com política, essas coisas. A gente quer resolver, porque a gente quer ter uma vida melhor aqui nesse mundo. Mas, irmãos, a hora que o teu coração for arrebatado para o céu, no lugar em que você está, assentado em lugares celestiais, esse mundo aqui para você ficará em terceiro plano. Não é nem em segundo plano. Ficará em terceiro plano. Olha, pensa nas coisas que são de cima, irmãos, não nas que são da terra. Busque as coisas que são de cima. Porque você já está morto e a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Busque as coisas que você tem no Senhor lá. O que nos faltou em Cristo, irmãos? O que nos faltou? O Senhor, Jeová Jiré. Ele nos proveu de todas as coisas. Deus nos deu o seu próprio Filho. Como não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Agora eu quero olhar com os irmãos Jeová Elion. Porque naquela cruz ele estava abatido. Ele deixou o trono. Vamos ver Filipenses, é um texto conhecido. Mas eu quero com os irmãos ler esse texto. E depois nós em pé, irmãos. Eu peço aos irmãos, claro, você tem liberdade, se quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Mas eu queria em pé, como nossa assembleia, cantarmos o cântico 155, com todo o fôlego que você tem no seu coração. Porque ele merece. Vamos ler aqui no capítulo 2, irmãos, texto conhecido pelos irmãos. Verso 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele pode ter descido, irmãos, ele pode ter sido humilhado, mas ali naquela cruz do Calvário, ele era homem, mas ele também era o Altíssimo. Ele era o Jeová Elion que estava ali, Deus mesmo, o Senhor Altíssimo. Então ali ele estava humilhado. Aqui diz, ele esvaziou-se da sua glória, não da sua divindade. Verso 8: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Irmãos, o nome de Jesus hoje, ele é maior que Jeová Shammah,
Siquenu, Shalom, Sabaó, Macadesh, Rafa, Jiré, Elion. Está tudo nisso nele, nesse nome, que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E veja aqui, irmãos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Altíssimo. E debaixo para a glória de Deus Pai. Vamos louvar o nosso Senhor, irmãos. Mas vamos falar para o Senhor mesmo de coração, se nós entendemos isso. Vamos juntos, em nome de Jesus.